Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e eu acho que tá todo mundo na internet ficando bom em uma coisa que vai deixar de importar. E eu acho que eu consigo provar isso publicamente. Esses dias eu vi uma pessoa analisando uma propaganda e ela falou mais ou menos assim: olha que genial esse anúncio, olha como ele capturou exatamente a dor do cliente, a objeção, a captura de atenção. Ela falou: você olhou para o anúncio, então quer dizer que funcionou. Cara, um maluco na rua gritando também chama a minha atenção. Uma buzina aleatória chama a minha atenção. Se alguém derrubar alguma coisa atrás de mim agora, eu com certeza vou olhar. Então, parabéns, né? Você acabou de descobrir que o cérebro humano responde a estímulos primitivos. O problema é que a internet, ela pegou essa camada extremamente superficial do comportamento humano e industrializou até o talo. E começou a chamar isso de competência estrutural. Hook, copy, objeção, retenção, storytelling, persuasão, funil e por aí vai. Eles dizem: olhem para esse criativo, olha quantas visualizações teve, olha como funcionou. E eu pergunto: funcionou o quê? Porque essa é a pergunta que ninguém está fazendo hoje em dia. E hoje eu quero colocar uma ideia muito simples na sua cabeça. A internet, ela ensinou uma geração inteira de empresários a começar pela interface, quando deveria, na verdade, começar pela estrutura em uma empresa, em um negócio. E, cara, eu não quero que você me entenda mal. Eu também trabalho com marketing, eu conheço persuasão e eu sei exatamente os mecanismos humanos de captura de atenção, porque eu trabalhei nos bastidores da internet com toda essa galera do marketing. Eu sei que dor funciona, curiosidade, contraste, desejo, sabe? Identidade, tudo isso pode influenciar o comportamento. É óbvio que influencia. A diferença que eu quero trazer para você nesse vídeo é a ordem das operações, porque existe uma diferença gigantesca entre usar persuasão para transmitir alguma coisa que possui valor e tentar usar persuasão para fabricar a percepção de valor antes de existir uma estrutura embaixo desse produto, sabe? E hoje nós fizemos o contrário. Hoje a internet inteira ensina o contrário. Primeiro, comece fazendo o cliente clicar. Comece fazendo ele acreditar. Comece fazendo ele desejar. Comece ele fazendo ele comprar. E depois, a empresa de vender o produto, ela corre atrás desesperadamente para construir uma realidade que corresponda à promessa inicial. Cara, para mim, essa lógica, ela tá totalmente invertida. A estrutura, ela deveria vir primeiro. Depois, a gente poderia falar sobre interface. Você constrói, presta atenção, você constrói alguma coisa que vale a pena existir, você resolve um problema real, você demonstra, e aí sim usa toda essa capacidade de comunicação disponível na internet para fazer as pessoas perceberem aquilo que você está vendendo. Só que existe um problema ainda maior acontecendo hoje. A inteligência artificial, ela está comoditizando justamente tudo aquilo que a internet passou os últimos anos treinando as pessoas para fazerem. Por exemplo, copy, a IA faz. Imagem, a IA faz. Vídeo, inteligência artificial faz. Roteiro, a IA faz. Inclusive a inteligência artificial que fez o roteiro desse meu vídeo de hoje.
hooks para capturar a sua atenção, a inteligência artificial ela faz antes de você terminar o seu café. Design, edição, deixa eu ver o que mais, pesquisa, análise, argumento, variação de anúncios, sabe? Tudo isso, cada vez mais, cada mês que passa, fica mais abundante essas coisas. Então, presta atenção, porque se todo mundo, imagina que loucura, se todo mundo consegue produzir superfície, a superfície deixa de ser a fonte de vantagem que todo empresário busca. E é aí que eu acho que uma geração inteira está treinando para guerra errada. Tá todo mundo tentando ser o melhor na próxima headline, no próximo funil, no próximo mecanismo de retenção, na próxima edição, enquanto a pergunta importante ela está migrando para outro lugar. No século XXI, a pergunta importante ela se torna não quem sabe fazer a melhor superfície, mas quem sabe o que tem que ser feito de fato. Entende? Quem sabe qual é o problema que realmente importa? Quem sabe distinguir uma ideia bonita de uma estrutura verdadeira? Sabe? Quem consegue tornar uma decisão... Quem consegue tomar uma decisão quando existem 1000 possibilidades diferentes? Quem consegue orientar? Essa é a escassez que está surgindo. Quanto mais barato fica a execução, mais caro fica a orientação. E isso não é uma discussão sobre mim. E eu cheguei nesse problema porque eu era o empresário do outro lado da mesa. Eu pagava 20, 30 mil reais em cursos, mentorias aí na internet. Eu vi pessoas faturando milhões e eu trabalhei de perto nas operações de pessoas que movimentaram dinheiro de verdade nessa internet. E, obviamente, várias dessas coisas que eles ensinavam davam certo. Eu não tô falando que não dá certo. Só que tinha uma coisa que começou a me incomodar profundamente. Eu continuava me perguntando, tá, eu aprendi tudo isso e agora onde tudo isso encaixa? E a resposta que eu sempre recebia era, depende, Gustavo. Depende do nicho, depende do contexto, depende da sua empresa, depende da cultura ou do momento, depende da estratégia. Cara, eu fiquei de saco cheio de depende, de comprar curso na internet e as pessoas me falarem depende, porque eu não queria descobrir mais uma coisa que funcionava hoje, sabe? Eu queria descobrir o que precisava continuar verdadeiro quando tudo aquilo mudasse de novo. O Facebook muda, o algoritmo muda, a ferramenta muda, as pessoas mudam, a tecnologia muda, a estratégia muda, tudo bem. Mas o que não pode desaparecer? E essa pergunta foi me levando cada vez mais fundo até eu chegar a uma pergunta que parece ridicularmente simples. E a pergunta é o seguinte: o que precisa existir para que uma organização continue existindo como organização através do tempo? E dessa pergunta surgiu uma teoria que eu chamo de ontologia da viabilidade. Então, eu não vou transformar esse vídeo aqui numa aula acadêmica, porque a ideia pode ser compreendida de uma forma muito simples. Eu parei, como empresário, de perguntar qual é a melhor maneira de agir e comecei a me perguntar quais funções não podem desaparecer sustentadamente sem que o próprio fenômeno organizacional comece a desaparecer. E essa é outro nível de afirmação e é aqui que aparece o meu posicionamento público como autor. Eu não quero chegar na internet e falar: olha, gente, essa é a minha ideia, essa é a minha opinião. Não, eu estou trazendo uma afirmação. Eu quero colocar essa afirmação na mesa, na internet. Você acha que depende? Perfeito. Me mostre
aonde depende. Você acha que uma condição que eu chamo de necessária na minha teoria não é necessária? Ótimo. Me mostre uma organização persistindo ao longo do tempo sem qualquer uma dessas funções ou equivalentes funcionais. Você acha que a minha teoria está errado? Perfeito! Então refuta. Porque é isso que eu quero. Porque existe uma diferença absurda entre autoridade social e autoridade epistemológica. Ter seguidor não torna uma ideia verdadeira, sabe? Ter dinheiro não torna uma ideia verdadeira. Ter milhões de faturamento não torna uma ideia verdadeira. Ter escrito um best-seller não torna a sua ideia verdadeira, né? Vestir uma roupa bonita, subir no palco, colocar 3 ou 4 palavras num slide não torna a ideia daquela pessoa verdadeira. Presta atenção, porque eu quero saber, você consegue defender o que você diz? Qual é a proposição da sua ideia? Qual é a evidência que você tem da sua ideia? Onde a sua ideia pode quebrar e onde ela não quebra? Porque eu vivi anos recebendo orientação de cima de livros, cursos, consultorias, especialistas, pessoas famosas, sabe? E quem sofria as consequências dessas ideias aplicadas era o empresário lá embaixo. Eu, meu time, a minha empresa, né? A minha vida. E esse problema, ele não termina na gestão empresarial e na organização. Uma decisão tomada no topo de uma empresa afeta a vida de milhões de pessoas. Uma decisão algorítmica afeta milhões de pessoas. Uma política tomada do outro lado do mundo pode mexer na moeda, no petróleo, no emprego, na segurança de pessoas que nem participaram daquela decisão. Então, o século XXI, ele conectou os sistemas, mas conexão também significa propagação de erro. Uma orientação ruim, quando ganha escala, ela deixa de ser apenas uma opinião ruim. Ela vira consequência na vida das pessoas. E é por isso que eu não considero essa discussão frescura acadêmica. Aí você me pergunta, Gustavo, então por que isso importa? É justamente por isso que importa, porque quanto maior a nossa capacidade de executar, maior o estrago de executar a coisa errada. E nós estamos entrando numa era em que as máquinas, elas vão executar numa escala que nenhum ser humano jamais conseguirá executar. Então, quem é que dá a orientação? Quem decide? Com base no quê? Com qual estrutura? Só pela identidade? Sabe? É por isso que eu acho que o problema do século XXI, ele não vai ser falta de capacidade. Vai ser capacidade demais sem orientação suficiente. E é aqui que entra a aposta que eu estou fazendo com a The Black Belt Group, a minha empresa responsável por desenvolver o Black Belt OS, que ele está sendo desenvolvido com essa ambição de criar uma estrutura organizacional capaz de pegar uma orientação, transformar aquilo em objeto governado e conduzir a coisa sem perder ela no caminho, sabe? Não é mais um curso ensinando você a fazer o próximo hook, o próximo gancho. Eu não quero te ensinar a ficar eternamente correndo atrás da próxima contingência, da próxima mudança de algoritmo, da próxima mudança de comportamento humano. Eu quero construir infraestrutura para aquilo que continua importando quando a contingência muda, quando as coisas mudam. E eu estou colocando a minha própria ideia em risco publicamente, porque eu não quero construir outra religião na internet onde eu falo e outras pessoas repetem. Não repita o que eu estou falando, me testa e principalmente faça isso com as ideias que chegam até você.
Não compre a ideia porque a pessoa parece inteligente. Não compre porque a pessoa é famosa. E principalmente, não compre porque ela ficou rica. Não compre porque o anúncio pegou a sua atenção, cara. Não compre porque eu falei. Pergunta sempre, antes de comprar qualquer coisa nessa internet. Isso se sustenta. Porque talvez uma das coisas mais perigosas que a internet fez foi nos ensinar a avaliar a qualidade das ideias pela qualidade da embalagem. E agora a inteligência artificial ela vai tornar a embalagem praticamente gratuita para todo mundo. Então acabou. A pergunta ela volta para onde sempre deveria ter estado. O que tem dentro daquilo? Qual é a ideia? Qual é a estrutura? Qual é o problema que você resolve? Sabe? O que você consegue defender quando alguém tira o palco, tira o anúncio, tira os seus seguidores e a autoridade emprestada? É por isso que esse canal tem a frase leve suas ideias a sério, porque eu fiz exatamente essa escolha. Eu tive uma inquietação e eu poderia ter falado: deve ser assim mesmo. Gestão depende do contexto e seguido com a minha vida. Mas eu resolvi levar aquela minha inquietação até o fim. E talvez eu esteja errado, mas se eu estiver, eu quero descobrir aonde é que eu estou errado. Porque existe uma diferença gigantesca entre ter uma ideia errada e abandonar uma ideia antes de descobrir se ela estava errada. Então, leve a sua ideia, as suas ideias a sério também. Não porque necessariamente as suas ideias vão estar certas, mas porque talvez exista alguma coisa que só vai aparecer no mundo se você tiver a coragem suficiente para sustentar a pergunta tempo bastante para descobrir. Então, esse foi o vídeo de hoje. E aqui, como de costume, é simples. Eu coloco as minhas ideias na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a sair desse vídeo sem pensar. Eu sou o Gustavo Paulino e toda quarta às 20 horas tem episódio novo no canal. Se inscreve aqui e até a próxima.